Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Michael estava sentado no sofá com um livro nas mãos, mas os seus pensamentos viajavam para longe das páginas à sua frente. Amanda, na cozinha, parecia igualmente distraída enquanto preparava o jantar. De repente, ela virou-se para ele com um tom casual. Ah, querido, esqueci-me de te contar. A minha amiga Jéssica vai passar uns dias conosco. Ela vem de fora e não queria gastar dinheiro num hotel. Michael ergueu o olhar, ainda um pouco perdido. Jéssica? Acho que nunca te ouvi falar dela. Amanda sorriu, tranquila. Conhecemos-nos na faculdade, lembras-te? Eu já falei dela, mas foi há muito tempo. Ela vem de uma cidade pequena e sempre foi muito focada nos estudos. Éramos inseparáveis naquela época. Michael assentiu lentamente, sentindo um ligeiro desconforto, sem saber bem por quê, mas voltou ao seu livro, tentando ignorar a sensação de que havia mais naquela história. 2 dias depois, quando Amanda foi buscar Jéssica à estação, Michael estava sozinho em casa, a sua mente a fervilhar com perguntas que não sabia como fazer à esposa. Decidiu preparar algo especial para o jantar, querendo impressionar a amiga, que até então era apenas mais uma pessoa do passado de Amanda. Quando as duas chegaram, Michael ficou surpreendido. Jéssica não era nada como ele imaginara. Era uma mulher alta, com um sorriso largo e confiante. A sua presença era cativante, e Michael compreendeu imediatamente por que Amanda falara dela com tanto carinho. Elas abraçaram-se como velhas amigas, rindo e partilhando histórias, enquanto ele observava, tentando decifrar a dinâmica entre elas. Durante o jantar, o ambiente era descontraído, quase familiar. Jéssica contava histórias engraçadas dos tempos da faculdade, e Amanda ria, acrescentando detalhes que faziam a mesa explodir em gargalhadas. Michael deu por si a relaxar, a rir também, mas havia algo no ar, uma tensão, um subtexto, que ele não conseguia decifrar. Foi então que, entre uma história e outra, Amanda fez uma revelação que mudou tudo. Sabes, querido, há uma coisa que nunca te contei. A Jéssica e eu namoramos na faculdade. Michael gelou, com o garfo a meio do caminho, o sorriso congelado no rosto. Namoraram? Como assim? Amanda encolheu os ombros, como se fosse algo trivial. Foi só uma fase. Estávamos a explorar coisas novas. Sabes como é. Foi antes de te conhecer, claro, e quando nos formamos, cada uma seguiu o seu caminho. Nunca achei que fosse relevante mencionar. Michael sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. Olhou para Jéssica, que mantinha um sorriso meio culpado, meio divertido. Parecia uma cena de um filme, onde o protagonista descobre que a vida que conhecia não era bem o que ele imaginava. Tentou manter a compostura, mas 1000 pensamentos corriam pela sua mente. Por que é que Amanda nunca tinha mencionado aquilo? Haveria mais segredos? E, acima de tudo, por que é que aquilo o incomodava tanto? Que sentimento era aquele que ele não conseguia nomear? O jantar continuou com uma leve tensão no ar, mas as conversas foram, aos poucos, voltando ao normal. Michael tentava acompanhar, mas a sua mente estava presa na revelação. Incapaz de avançar, ele não sabia o que fazer com aquela nova informação, e, mais ainda, com a nova forma como começava a olhar para Amanda. Naquela noite, quando se deitou ao lado da esposa, tudo parecia diferente. Havia uma distância invisível entre eles, um silêncio que ele não sabia como quebrar. O sono demorou a chegar e, quando finalmente adormeceu, sonhou com a faculdade, com Amanda e Jéssica, como se tentasse compreender um passado que não era o seu. A chegada de Jéssica mudara tudo, e Michael sentia que aquela visita seria muito mais do que apenas um fim de semana entre amigas. Não sabia onde aquilo o levaria, mas algo lhe dizia que nada voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte, Michael acordou mais cedo do que o habitual.
Enquanto Amanda e Jéssica ainda dormiam, ele desceu para a cozinha, ligou a máquina de café e ficou a olhar pela janela. A luz suave da manhã filtrava-se pelas cortinas e a casa estava envolta num silêncio que parecia amplificar cada pensamento que lhe passava pela cabeça. Ele tentava entender por que a revelação inesperada de Amanda o abalara tanto. Seria o facto de ela nunca ter mencionado algo tão importante? Ou seria porque, de alguma forma, ele se sentia excluído de uma parte da vida dela? A verdade era que não conseguia afastar a sensação de que havia muito mais naquela história. Quando as duas finalmente desceram, a casa voltou a ganhar vida. Michael ficou surpreendido com a naturalidade com que Amanda e Jéssica interagiam, como se a confissão da noite anterior tivesse sido apenas um detalhe menor, mas para ele não era algo fácil de digerir. Durante o pequeno almoço, ele observava as duas com atenção. Falavam sobre a faculdade, relembrando velhos tempos, e Michael sentia uma curiosidade crescente. Queria entender melhor aquele passado que parecia tão distante e, ao mesmo tempo, tão presente. Jéssica mencionou uma festa a que tinham ido juntas, e Amanda riu, escondendo o rosto com a mão. Ah, não me lembres dessa noite, disse Amanda, a rir. No dia seguinte, nem conseguia andar. Jéssica também riu, e Michael notou um brilho nos seus olhos, algo que ele não conseguia definir. Havia ali uma cumplicidade, um laço invisível que o deixava desconfortável. Essa foi uma das nossas melhores noites, acrescentou Jéssica, sorrindo para Amanda, de uma forma que parecia carregada de significados ocultos. Michael sentiu um aperto no peito. Não era ciumento por natureza, mas ver a sua mulher a partilhar aquelas memórias com alguém que claramente ainda nutria sentimentos por ela era perturbador. Deu por si a imaginar como teria sido a relação delas, como as duas se conectavam e o que restava daquele passado. O dia passou lentamente, como se o tempo estivesse a pregar-lhe partidas. À tarde, Amanda sugeriu que fossem dar um passeio no parque ali perto, para que Jéssica conhecesse o bairro. Michael concordou, embora se sentisse estranho naquela situação. Era como se estivesse a intrometer-se num momento que não lhe pertencia. Enquanto caminhavam, Amanda e Jéssica falavam sobre planos futuros, viagens que queriam fazer. Michael, ao lado delas, tentava participar, mas as suas palavras pareciam deslocadas. A sua mente estava presa nas nuances do discurso e nos gestos subtis entre elas. Quando Amanda mencionou uma viagem que ela e Jéssica tinham feito à praia, Michael não resistiu. E como foi essa viagem? Perguntou ele, tentando soar casual. Jéssica olhou para ele com um sorriso sereno. Ah, foi incrível. Passamos uma semana inteira numa casa alugada. Acordávamos cedo para ver o nascer do sol. Lembro-me que a Amanda adorava sentar-se na varanda, a ouvir o som das ondas enquanto bebia café. Amanda assentiu, sorrindo. Foram bons tempos, mas isso foi há tanto tempo. Michael notou uma leve melancolia na voz da sua mulher que o incomodou. Não era ciúme da relação que elas tiveram, mas sim a sensação de que havia partes de Amanda que ele nunca conhecera. Sentia-se quase como um estranho a tentar decifrar um quebra-cabeças com peças em falta. Mais tarde, de volta à casa, ele observava enquanto Amanda e Jéssica preparavam o jantar juntas. A forma como riam, como se entendiam sem palavras, fê-lo questionar se a ligação entre elas tinha realmente ficado no passado, como Amanda dissera. Jéssica era confiante, carismática, e havia algo nela que fazia Michael sentir uma mistura confusa de atração e desconforto. A certa altura, Jéssica aproximou-se de Michael, entregando-lhe um copo de vinho. Deve ser estranho para ti, não é? Perguntou ela, com gentileza, olhando-o nos olhos. Digo, eu aparecer do nada,
trazer todas estas memórias de volta. Michael tentou esconder o seu desconforto, mas não conseguiu evitar um sorriso nervoso. Um pouco, admitiu. Mas o que me incomoda é nunca ter conhecido esta parte da vida da Amanda. Jéssica pareceu ponderar as suas palavras por um momento. Talvez porque ela se esforçou muito para esquecer. A faculdade foi complicada para nós as duas. Acho que ela queria seguir em frente. A resposta de Jéssica deixou Michael ainda mais confuso. Por que é que Amanda teria enterrado aquele período da sua vida tão profundamente? Ele queria perguntar mais, entender melhor, mas algo o deteve. Talvez fosse o medo de descobrir que havia mais segredos escondidos sob a superfície. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Michael deitou-se ao lado de Amanda e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma distância desconfortável entre eles. Era como se a presença de Jéssica tivesse aberto uma porta para um passado que ele nunca soube que existia. E agora que ela estava ali, ele não sabia como fechá-la. O silêncio no quarto era quase sufocante. E quando Amanda finalmente adormeceu, Michael ficou a olhar para o teto, a questionar-se se conhecia realmente a mulher com quem se casara. Os dias passaram, e Michael dava por si, cada vez mais preso num turbilhão de sentimentos que não conseguia controlar. A presença de Jéssica em casa, com a sua aura confiante e sorrisos fáceis, deixava-o inquieto. O facto de ela ser uma parte tão íntima do passado de Amanda, uma parte que ele nunca conhecera, fazia com que cada gesto e palavra dela despertasse algo novo dentro dele. Numa noite, após mais um jantar, onde o riso e as memórias preencheram a sala, Michael sentou-se sozinho na sala de estar. O brilho suave do candeeiro projetava sombras nas paredes, e ele observava Amanda e Jéssica a conversar na cozinha. As suas gargalhadas ecoavam pela casa, e Michael sentiu uma pontada de ciúme, misturada com uma curiosidade consumidora. Levantou-se, pegou num copo de vinho, e de repente uma ideia ousada surgiu na sua mente, tão inesperada que teve de se sentar novamente para absorver a ideia de propor um ménage à trois. A palavra ecoou na sua cabeça como um sussurro proibido, e ele sentiu o coração acelerar. Era uma loucura, arriscado, mas o desejo surpreendeu-o pela sua intensidade. Durante alguns minutos, Michael ficou ali, a lutar com a ideia. Sabia que nunca poderia sugerir algo assim a Amanda. Ela o veria como um traidor, alguém disposto a comprometer tudo o que tinham construído. Mas ao mesmo tempo questionava-se: será que ela reagiria mesmo assim? E Jéssica? Ela parecia tão à vontade, tão aberta. Estas perguntas corroíam-no. Sentia o sangue a pulsar nas têmporas, uma energia estranha a invadi-lo. Levantou-se, incapaz de ficar parado. Andou pela casa, tentando afastar a ideia. Mas ela parecia presa na sua mente, como se tivesse vida própria. Aproximou-se da cozinha, onde as duas ainda conversavam animadamente. Ficou no umbral da porta, a observá-las. Jéssica notou a sua presença primeiro e sorriu. Ei, anda cá. Estamos a falar de quando a Amanda tentou cozinhar pela primeira vez. Foi um desastre, disse ela, a rir. Amanda virou-se rindo também. Quase incendiei a cozinha, acrescentou ela, com uma gargalhada leve. Michael sorriu, mas sentiu o rosto a aquecer. Como podia estar a pensar em algo tão absurdo enquanto Amanda parecia genuinamente feliz e despreocupada? Sentiu-se sujo, culpado, mas o desejo persistia, sussurrando-lhe ao ouvido como uma tentação que não conseguia ignorar. Está tudo bem? Perguntou Amanda, notando a sua expressão. Michael assentiu, tentando dissipar a agitação na sua mente. Sim. Estava só a pensar. Jéssica ergueu uma sobrancelha curiosa. A pensar em quê? Ele hesitou por um segundo, sentindo o peso das palavras que não conseguia dizer. Em como vocês as duas têm histórias que eu nunca ouvi.
É interessante descobrir estes lados teus. Amanda sorriu, parecendo aliviada. São só coisas do passado, mas fico feliz que estejas a conhecer esta minha parte. Jéssica manteve os olhos fixos em Michael por mais um momento, como se sentisse algo para além das suas palavras. O coração de Michael acelerou novamente, como se ela pudesse ver através dos seus pensamentos. Mas então ela sorriu, um sorriso caloroso e acolhedor que o fez relaxar, mesmo que só um pouco. Sabes, Michael, és um tipo com sorte. A Amanda é uma pessoa incrível. Vocês formam um casal adorável, disse Jéssica com uma sinceridade que o desarmou. Ele tentou retribuir o sorriso, mas sentiu que o estava a forçar. Queria dizer que sim, tinha sorte, mas o que realmente queria naquele momento era entender o que se estava a passar dentro dele, o que aquele desejo dizia sobre si e, acima de tudo, sobre a sua relação com Amanda. Aquela noite passou num turbilhão de pensamentos e emoções. Quando foram para a cama, Michael olhou para Amanda, que já estava quase a dormir. Ela parecia tão serena, tão alheia ao que se passava com ele. Sentiu um nó na garganta. Como poderia ele abordar algo tão arriscado e potencialmente destrutivo? O sono não vinha. Ficou a olhar para o teto, tentando afastar a tentação que continuava a atormentá-lo. A sua mente levava-o a cenários imaginários, onde ele, Amanda e Jéssica exploravam aquele desejo juntos. Mas a culpa vinha logo a seguir, fazendo-o encolher-se de vergonha. À meio da noite, levantou-se e foi para a varanda, o ar frio da noite ajudando a acalmar os seus nervos. Precisava de organizar os seus pensamentos, de entender o que realmente queria e o que aquilo poderia significar para o futuro deles. No fundo, temia que, ao ceder àquela tentação, pudesse destruir tudo o que tinham construído. Enquanto Michael permanecia imóvel na varanda, envolto pela escuridão da madrugada e pelos seus próprios pensamentos, viu a porta da cozinha abrir-se lentamente. Jéssica entrou, caminhando com naturalidade até ao lava-loiça. Ele susteve a respiração por um instante, ao perceber que ela estava completamente nua, o seu corpo a mover-se com uma confiança quase hipnótica. A luz suave da cozinha iluminava as suas curvas, como se cada contorno tivesse sido esculpido à mão. Jéssica abriu a torneira, encheu um copo de água e bebeu lentamente, de olhos fechados, alheia à presença de Michael na sala. Ele permaneceu em silêncio absoluto, o coração a martelar, tentando processar aquela visão inesperada que parecia ao mesmo tempo surreal e proibida. Michael regressou ao quarto com passos leves, como se cada movimento pudesse quebrar o silêncio denso da casa. A cena que acabara de testemunhar latejava na sua mente como um tambor selvagem. Deitou-se ao lado de Amanda, que dormia pacificamente, inconsciente do que se passava com ele. O seu olhar fixou-se no teto, incapaz de fechar os olhos, enquanto imagens de Jéssica, desinibida e natural, desfilavam diante dele. A visão do seu corpo perfeito, iluminado pela luz suave da cozinha, incendiou os seus pensamentos, transformando o desejo que antes parecia absurdo numa força quase irresistível. Sentia-se à beira de um abismo, onde o desejo e a culpa se misturavam, e tentar dormir era como lutar contra uma tempestade que não dava tréguas. A noite passou lentamente, e quando as primeiras luzes da aurora começaram a surgir, Michael sentiu que estava à beira de um precipício. Precisava de decidir o que fazer com aquele desejo antes que ele o consumisse por completo. Na manhã seguinte, Michael desceu as escadas com o coração pesado e os pensamentos caóticos. Cada degrau parecia ecoar as suas incertezas, e ele perguntava-se como iria encarar o dia após a cena que testemunhara de madrugada. Ao entrar na cozinha, encontrou Amanda e Jéssica sentadas à mesa, a rir e a conversar como se fosse
Apenas mais uma manhã normal. A leveza da conversa delas contrastava com a tempestade que ainda ardia na mente de Michael. Jéssica estava sentada de costas para a luz da janela, o tecido fino do seu vestido moldando-se suavemente ao seu corpo. Os seus movimentos eram fluidos, despreocupados, mas havia uma intensidade no seu olhar que Michael não conseguia ignorar. Amanda, por outro lado, parecia absorta na tarefa de preparar o café, distraída com detalhes triviais sobre o que fariam mais tarde. Bom dia, disse Amanda com um sorriso, entregando-lhe uma chávena de café. Michael aceitou-a, tentando agarrar-se ao calor do líquido para dissipar o frio que sentia por dentro. Sentou-se ao lado dela, enquanto Jéssica, do outro lado da mesa, o observava com um olhar penetrante. Michael forçou um sorriso e tentou concentrar-se na conversa, mas a memória de Jéssica, nua e serena na cozinha, dominava os seus pensamentos como uma sombra insistente. Ele evitava o seu olhar, mas a presença dela parecia ocupar todo o espaço. A cada riso suave que lhe escapava dos lábios, o seu estômago revirava-se, misturando desejo e culpa num turbilhão que o deixava à beira do colapso. Amanda levantou-se para ir buscar mais torradas, e foi nesse momento, com um timing calculado, que Jéssica se inclinou ligeiramente na direção de Michael. Aquele movimento, quase imperceptível, fez com que o ar à sua volta se tornasse mais denso, mais difícil de respirar. Com um sorriso que trazia uma centelha de provocação, ela sussurrou: Gostaste do que viste ontem à noite? Michael paralisou, sentiu o coração parar e depois disparar, a martelar no peito como se quisesse escapar. Os seus olhos encontraram os dela, e, por um instante, sentiu-se como se estivesse a cair num abismo. As palavras dela reverberaram na sua mente, despertando uma onda de calor que o fez perder o chão. Tentou falar, mas a boca sentia-se seca, as palavras presas na garganta. Jéssica não desfez o sorriso. Manteve o seu olhar, e havia algo de desafiador e perigoso nos seus olhos. O tempo pareceu parar, e Michael teve a sensação de estar preso num jogo que não sabia como jogar, onde cada movimento poderia levar à catástrofe. O ar entre eles tornou-se pesado, como se ambos soubessem que, de alguma forma, uma linha invisível tinha sido cruzada. Antes que Michael pudesse reagir, Amanda regressou à mesa com um prato de torradas e manteiga. Estava alheia à tensão que vibrava no ar, continuando a falar sobre os seus planos para o dia. Ele forçou-se a desviar o olhar de Jéssica, tentando desesperadamente focar-se em Amanda, mas a provocação continuava a ecoar na sua mente, mais viva e intensa do que qualquer outra coisa naquela manhã. Está tudo bem, querido? Perguntou Amanda, notando a expressão confusa no seu rosto. Sim, sim, respondeu ele, a voz a sair mais alta do que esperava. Engoliu em seco, tentando afastar a imagem de Jéssica nua, tentando ignorar o brilho nos seus olhos, que parecia saber exatamente o que estava a fazer. Estava só a pensar noutra coisa. Amanda sorriu, sem se preocupar, e voltou a falar sobre o parque que queriam visitar. Michael assentia automaticamente, mas a sua mente estava presa naquele momento proibido em que Jéssica, com apenas uma frase sussurrada, acendera um desejo que ele mal sabia como conter. Jéssica, entretanto, recostou-se na cadeira, relaxada, pegou na sua chávena de café e, antes de a levar aos lábios, lançou a Michael um último olhar, um leve sorriso enigmático, como se o desafiasse a continuar o que ela começara. Ele sentiu-se impotente, apanhado numa armadilha invisível onde cada palavra e gesto seu era observado e analisado. Enquanto Amanda falava animadamente, Jéssica mantinha o seu olhar preso no dele como um ímã. E naquele momento, Michael soube que o fim de semana seria muito mais complicado
do que alguma vez poderia ter imaginado. Mais tarde, sob o sol quente da tarde, Michael, Amanda e Jéssica estavam no quintal a aproveitar o calor relaxante. Amanda estava deitada numa espreguiçadeira, a folhear uma revista, enquanto Michael, sentado perto, tentava fingir que estava absorto no livro que tinha nas mãos. Jéssica, por sua vez, espalhava protetor solar nos ombros, os seus movimentos lentos e deliberados a prenderem a sua atenção, que ele não conseguia evitar de roubar, por cima das páginas do livro. A conversa era casual, sem pressa, cada um mergulhado nos seus próprios pensamentos. Mas então, Jéssica, num tom que soava ao mesmo tempo despreocupado e provocador, quebrou o silêncio. Amanda, importas-te que eu tire a parte de cima do biquíni? Odeio marcas de biquíni. Amanda ergueu os olhos da revista e sorriu. Claro, fique à vontade. Não se preocupe com isso. Apesar de si mesmo, Michael sentiu o coração acelerar. Jessica virou-se para ele, e seus olhos encontraram os dele com uma intensidade que o fez hesitar por um instante. Tudo bem por você, Michael? Ela perguntou, com um sorriso travesso dançando nos lábios. Ele engoliu em seco, a mente confusa. Não esperava ser incluído naquela decisão. Tentando manter a compostura, perguntou: O quê? Jéssica inclinou a cabeça levemente, mantendo aquele olhar hipnotizante. Você se importa se eu tirar a parte de cima? Repetiu ela, sua voz parecendo acariciar as palavras, cada sílaba carregada de um duplo sentido. Michael hesitou por um momento, mas depois deu de ombros, tentando parecer indiferente. Não, claro, tudo bem, disse ele, com a voz quase trêmula. Jéssica sorriu, satisfeita, e sem desviar os olhos dele, desamarrou lentamente o laço do biquíni, deixando o tecido cair ao lado da espreguiçadeira. Michael desviou o olhar, mas não conseguiu impedir que o desejo crescesse em seu peito. Uma sensação esmagadora que o fazia querer reviver a visão da noite anterior. Ele lutou contra o impulso de olhar novamente, sentindo o rosto queimar de vergonha e excitação. Enquanto Jéssica se deitava de bruços para aproveitar o sol, Amanda voltou a se concentrar em sua revista, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Michael forçou-se a focar em seu livro, mas as palavras se embaralhavam na página enquanto sua mente pintava imagens e cenários que ele sabia serem perigosos. A tarde passou lentamente, com o ar carregado de uma tensão silenciosa que apenas ele parecia sentir. Mais tarde, quando a noite chegou e Amanda subiu para tomar um banho, Michael a seguiu até o quarto. O jantar estava marcado para mais tarde, mas ele precisava falar sobre o que fervia dentro dele. Amanda, começou ele, hesitante enquanto ela penteava os cabelos molhados em frente ao espelho. Estive a pensar, por que você e a Jéssica terminaram? Amanda parou por um momento, surpresa com a pergunta. Virou-se para ele, o olhar sincero, mas com um toque de nostalgia. Eu já te disse. Foi só uma fase. Não, mas eu quero saber o motivo real. Qual foi a verdadeira causa? Insistiu ele, sentindo que precisava entender mais, como se a resposta dela pudesse resolver o caos em sua mente. Amanda suspirou, sentando-se na cama. Olhou para o chão por um instante, como se tentasse organizar os pensamentos. A Jéssica é uma pessoa incrível, inteligente, divertida, sempre disposta a experimentar coisas novas. Eu adorei estar com ela. Ela fez uma pausa, o olhar distante. Mas havia uma coisa. Ela é insaciável, Michael, viciada em sexo. Eu não conseguia acompanhar. No início, achei que conseguiria. Mas ela sempre queria mais, algo diferente. Percebi que não era saudável para mim. Eu precisava de algo mais equilibrado e ela precisa de alguém que consiga acompanhar o ritmo dela. Michael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada palavra de Amanda parecia aumentar o desejo que o consumia, em vez de afastá-lo. Era como se ela, sem saber,
estivesse a pintar um quadro de tentação irresistível, um convite perigoso que ele tentava, mas não conseguia recusar. Ele sentou-se ao lado dela, o olhar perdido. A ideia de um homenagem ressurgiu com uma força avassaladora. A imagem de Jessica, a forma como o provocava, o jeito como Amanda descrevera sua paixão por sexo, era como se uma parte dele, a mais primitiva, estivesse prestes a explodir. Mas ele sabia que um desejo como aquele, por mais forte que fosse, poderia destruir tudo o que ele e Amanda haviam construído. Michael respirou fundo, lutando contra o impulso de compartilhar com Amanda aquela proposta absurda que não saía de sua mente. Ele a observou por um instante, o coração pesado de dúvidas e expectativas, sabendo que qualquer palavra mal escolhida poderia mudar suas vidas para sempre. Quando Michael desceu para o jantar, seu coração disparou ao entrar na cozinha e encontrar Jessica encostada na bancada, a navegar distraidamente pelo telemóvel. Ela usava um vestido justo que acentuava suas curvas e seu olhar parecia afiado, focado nele de uma forma que o fez hesitar. Percebendo sua presença, Jessica ergueu os olhos e um sorriso provocador surgiu em seus lábios. Vá em frente, Michael, disse ela, com uma voz baixa e sedutora. Faça a proposta para Amanda. O mundo de Michael parou. Ele piscou, confuso, sentindo o rosto esquentar instantaneamente. O quê? Que proposta? Gaguejou ele, tentando parecer surpreso, mas a frase saiu trêmula, quase suplicando para que ela não continuasse. Jessica deu um passo à frente, a centímetros dele, os olhos brilhando com uma intensidade perigosa. A proposta que está na sua cabeça desde o primeiro dia em que me viu aqui, disse ela, num tom que era ao mesmo tempo desafiador e convidativo. Proponha a Amanda. Se ela topar, eu topo. Michael ficou paralisado, o sangue subindo ao rosto. Sentiu uma onda de calor e vergonha percorrer seu corpo, as palavras dela ecoando em sua mente como um canto de sereia. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Era como se o ar tivesse sido sugado da sala, e tudo o que ele conseguia fazer era encarar Jessica, o coração a martelar descontroladamente. Eu vou buscar mais vinho, disse ele de repente, desesperado para escapar da situação. O nosso está quase a acabar. Jessica recuou, aquele sorriso enigmático ainda nos lábios. Vá em frente, Michael. Traga o vinho. A voz dela soou como um desafio velado, um convite implícito. Quem sabe as coisas não acontecem naturalmente. Michael sentiu as pernas quase cederem enquanto subia para o quarto de Amanda. Entrou na casa de banho e olhou-se ao espelho, o rosto ainda corado e a respiração curta. O que estava a acontecer com ele? A provocação direta de Jessica o havia deixado sem chão, a balançar entre a culpa e o desejo. Ele sabia que o vinho poderia ser o caminho para abrir portas que jamais deveriam ser abertas, mas não conseguia resistir à tentação de deixar que as coisas tomassem um rumo incerto. Vou buscar um pouco de vinho. Volto já, disse ele a Amanda, tentando soar casual. Ela apenas sorriu, ocupada a escolher uma roupa para o jantar. Michael saiu de casa, o coração ainda acelerado, e dirigiu até a loja mais próxima. Enquanto caminhava entre as prateleiras, a mente ainda a remoer a proposta de Jessica, ele se perguntou se realmente teria coragem de ir até o fim. Então, ao virar num corredor, viu um senhor mais velho a olhar para as garrafas de vinho, os ombros curvados, os cabelos grisalhos. Michael sentiu um aperto no peito. O homem lembrava-lhe tanto seu falecido pai que, por um momento, ele se esqueceu do que estava a fazer ali. Ficou parado, observando o homem escolher cuidadosamente uma garrafa, tal como seu pai costumava fazer. Uma onda de memórias o invadiu, e as palavras que seu pai sempre dizia vieram à sua mente com uma clareza surpreendente. Se o mal te tentar, ajoelhe-se, reze e peça proteção. Deus intervirá
e o salvará. Naquele instante, foi como se o peso do mundo caísse sobre ele. As mãos de Michael começaram a tremer e ele sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Meu Deus, em que eu estava a pensar? Perguntou a si mesmo, horrorizado com o próprio desejo, com a ideia de destruir tudo o que tinha com Amanda por um capricho perigoso. Ele pousou a garrafa de vinho que segurava e saiu da loja quase a correr, o coração a bater descompassado. Entrou no carro e, antes de ligar o motor, encostou a cabeça no volante. Começou a murmurar uma oração, pedindo exatamente o que seu pai sempre dizia: proteção e força para resistir à tentação. Sentiu as palavras saírem como uma confissão, o peso das últimas semanas a levantar-se de seus ombros enquanto ele pedia ajuda, suplicando para ser salvo de si mesmo. Quando se sentiu um pouco mais calmo, ligou o carro e voltou para casa. Estacionou na entrada e ficou sentado por um momento, de olhos fechados, grato por ter se lembrado a tempo das palavras de seu pai. A tentação ainda estava lá, a sussurrar em sua mente, mas ele se sentia mais forte, mais determinado a não deixar que ela destruísse sua vida. Entrou em casa com passos firmes e encontrou Amanda sozinha na cozinha, a lavar alguma louça. Ela virou-se para ele, surpresa. Acreditas que ligaram do trabalho da Jessica? Disse ela, secando as mãos. Ela teve que sair urgentemente para a cidade dela. Parece que houve uma emergência e pediram para ela voltar imediatamente. Michael parou, o choque o atingindo como um soco. Ele piscou, tentando processar as palavras de Amanda. Jessica tinha ido embora? Assim, de repente? Ela pediu para te mandar um beijo e agradecer por tudo, continuou Amanda, sorrindo. Acho que não a veremos tão cedo. Michael sentiu uma onda de alívio tão forte que precisou se apoiar na bancada. As palavras de seu pai ecoaram novamente em sua mente, e ele agradeceu em silêncio, ali mesmo. Era como se, de alguma forma, Deus tivesse ouvido sua prece e o puxado de volta do precipício em que ele quase se atirou. Amanda o observou com curiosidade, mas não disse nada. Michael apenas sorriu, um sorriso genuíno, e a puxou para um abraço. Ele ainda sentia o coração acelerado, mas, desta vez, era uma mistura de gratidão e alívio. A tentação havia passado, e ele sabia que não olharia para trás. Deixe um comentário nos dizendo o que achou das atitudes de Michael. Se você estivesse no lugar dele, faria a proposta ou não?